Bom, pessoal, falando aqui de SDAO, SDAO, vamos primeiro ver aqui a visão diária. Tá, então, a gente buscou aqui a média de 200 períodos, né, uma média aí que ela furou em fevereiro de 24, depois ela mergulhou abaixo novamente, e agora ela está numa pequena ascendente aqui, e vamos ver se ela consegue romper todas essas médias. Essa é uma diferença importante da SDAO para a maioria das outras criptos, que a maioria, primeiro, porque acompanhou o mercado na alta, né? Ela continua muito próxima das mínimas aqui, isso é bastante negativo. Outra coisa é que ela furou as médias, porém, ela quando voltou, ela não parou aqui na média rápida ou aqui no meio, né, nessas médias aqui, ela furou tudo para baixo, voltou para a banda inferior, que é uma demonstração de muita fraqueza, né? Então isso aqui também não é positivo, porque você tem mais barreiras aqui para ela ultrapassar e voltar a subir. Mas como eu falei nos últimos vídeos, ela quase não tem liquidez, então coisas assim podem acontecer e é muito mais, eu vejo como uma cripto para tradar. Ah, aqui tem um setup favorável, né? E você identificar que o setup está favorável. Aqui eu não estou vendo nada favorável, mas quando tem algo favorável, como eu já apontei no passado algumas vezes, para um trade, né? Não para investimento, e aí você aproveitar mais o setup do que o ativo em si, né? O criptoativo em si. Tá? Então, aqui em termos de setup, é um setup difícil. Esse, se a gente colocar aqui na visão, se a gente colocar na visão de 3 dias, a gente vê que ela chegou aqui na média de 200 períodos, né, pela primeira vez desde esse cadão aqui, mas não conseguiu passar, né, e voltou aqui, está num pequeno triângulo, que ela vai ter que romper muito em breve, né, seja para cima ou para baixo, né, espero que não para baixo, porque ela já está bem batida, mas realmente não dá para dizer. Isso aqui pode ser um sinal ascendente, apesar que eu já mostrei também vários exemplos de criptos que para subir primeiro rompem suporte, aí causam stop, né? E aí elas finalmente fazem o movimento, mas aí quem tem esse DAO e está torcendo precisa ver, torcer para ela romper aqui esse triângulo, né? Para cima, o mercado ajudar, para ela tentar batalhar aqui novamente nessa média de 200 períodos, nessa visão de 3 dias, naquela diária que eu já mostrei, para tentar aí retomar a trajetória de alta. Agora, falando de Litecoin, eu não gosto desse setup aqui na visão diária. Tá? Então, a gente tem aqui um triângulo. Né? Você vê que respeitou certinho, bonitinho aqui. O mercado está muito técnico, né? O mercado está muito técnico, cada vez mais. Então, a gente tem aqui um triângulo, tá? Que na visão diária, se eu fosse fazer um trade diário aqui, eu não gosto disso. Tá? Isso aqui é muito indefinido. Pode tanto subir quanto cair com uma probabilidade muito parecida nesse prazo mais curto aqui. Tá? Então, não gosto disso aqui para um trade rápido, não. Tá? Se a gente vê aqui na visão de 3 dias, ele está um pouquinho mais favorável, então ele rompeu aqui a média de 200 períodos, aí chegou aqui na média rápida, mas perdeu força, furou, né? Com até bastante força aqui o jeito que furou, mas ainda bem distante aqui da banda de baixo, e está acima da média rápida, então isso aqui é positivo, né? Mas ele pode ainda titubear até uma definição maior quando encerrar esse triângulo aqui. Tá? Aqui o mercado indo para cima, eu acredito que essa definição pode ser para cima também. Tá? Só que se a gente vai aqui para a visão semanal, tá? E se eu tivesse um trade de mais longo prazo, médio prazo, né? Médio prazo, mais de semanas ou meses, 2 meses, 3 meses, uma coisa assim, essa aqui é uma visão que é mais positiva do que as anteriores, né? E geralmente os prazos, assim, os prazos maiores dizem mais, né, em relação a movimentos futuros. E a gente tem aqui várias tentativas de rompimento da média de 200 períodos, aqui rompeu com bastante força, e na visão semanal a gente está ainda vendo alguma força, então ela voltou para a média rápida, só que furou, mostrando um pouco de fraqueza aqui, enquanto o BTC segue nas máximas. Não dá para dizer que de 100 para 95, que foi uma queda expressiva, isso é uma oscilação super, uma pequena realização, sendo que também chegou no 108.
Então, muitas altas não estão no mesmo patamar de BTC, né, em termos de força, mas essa aqui se mantém aqui no cenário ainda positivo, e BTC voltando a brigar lá no 108 e passando, esse setup sugere que ela pode talvez acompanhar também, tá? Então, se eu tenho paciência para segurar um pouco mais de tempo, eu não gosto do que eu vi no gráfico diário, não gosto do que eu vi no gráfico de 3 dias, mas esse aqui semanal tem aí uma pequena sugestão de talvez sim ela poder andar junto com o mercado, tá naquela situação que está tudo indicando para cima, mas tem aqui um cenário, um setup interessante, né? Mas que você tem que estar preparado para mudar de ideia a qualquer momento. Beleza? Então, Litecoin é isso. Bom, MicroStrategy eu falei desse setup, por acaso uma pessoa me perguntou, acho que foi no fim de semana, uns dias atrás, semana passada, o que eu achava, quando a pessoa perguntou estava 408, se eu não me engano, e eu falei, cara, não gosto desse setup, eu acho que tá ruim, eu acho que até fiz um título, né, que pode ir para 200, e não deu outra, né, enquanto o BTC caiu 5%, ela caiu mais de 20%, desde que eu fiz a análise. Tá? Nem sempre isso vai acontecer. Vou estar errado muitas vezes, posso estar errado, mas realmente não gosto do setup que eu vi, e isso aí está se confirmando, está aparecendo aqui que realmente não era um bom setup. E eu dei os motivos, quem quiser ficar mais por dentro, assista a esse vídeo, o último da MicroStrategy, tá? Mas aqui a gente tem no semanal, não, isso aqui é semanal, deixa eu ver. Mas aqui a gente tem na visão de 3 dias um setup que eu vou chamar de setup de esperança, né, que ela chegou aqui nessa média rápida, ela segurou um pouco mais, demonstrando fraqueza, e existe a chance sim, à medida que ela vai se aproximando dessa outra média aqui, do meio das bandas, dela se sustentar, mas eu não gosto muito desse setup também, tá? Não gosto muito da forma que ela veio, ela teve essa alta aqui muito forte, com muito volume, tá? Então muita gente, e a gente tem muita instituição comprando como um proxy de BTC, então existem outros motivos além do gráfico que isso aqui é perigoso. Quando você pega muita instituição querendo comprar MicroStrategy por ser um proxy de BTC, só que BTC está segurando e ela não, e sendo que é um ativo alavancado em BTC, se você tem alguma venda, alguma insegurança no mercado, isso pode realmente derrubar, e por isso, quando estava 408, eu falei, não só apenas pela questão do gráfico, mas pela questão do que impulsionou essa alta aqui, eu falei que eu não gostava, e a gente agora está com BTC apenas com 5% de queda, mais ou menos em relação àquele ponto, e MicroStrategy com mais de 20% de queda.